Olá, investidores. A terceira semana de resultados está lotada de empresas, hein? A gente selecionou as três aqui mais importantes e a gente vai conversar com o Bruno. Bruno, esses são alguns dos resultados mais esperados pelos investidores, né? Vamos falar aqui de Vale, Petrobras e Nubank. Vamos lá clarear a mente dos investidores aí, ver quais são as perspectivas. Vamos lá, Paula, muito obrigado de novo aí pela oportunidade de falar. Bom, vou começar com a Petrobras, vou puxar aqui alguns números, né? A Petrobras reportou lucro líquido recorrente de 83 bilhões de reais, uma elevação de 528% ante 2020, né? Mas o lucro líquido da companhia no quarto trimestre foi menor, né? Em relação ao terceiro, né? Teve uma queda de 16%. Na prática, né? Vamos falar aí na prática para o investidor. O que isso quer dizer para o investidor, enfim, para as ações? Teve um aumento aí significativo, né? Estrondoso aí no ano, mas o quarto teve uma queda. Por que teve essa queda, né? E o que a gente pode esperar? Bem, eu primeiramente, né, dando uma resposta mais direta e depois desenvolvendo ela, não vejo que o mercado vai olhar esse número, tá? Por que que eu não vejo que o mercado vai olhar esse número de uma maneira ali mais, podemos mais defensiva? Primeiro, o que que o mercado ele desconfiava anteriormente de Petrobras? Gestão, governança corporativa. Tá? A Petrobras ela ficou marcada há tempos atrás por uma má governança corporativa, ali na questão até de 2012, 2013, passando por diversos anos, de problemas fiscais e também de gestão. Tá? Porém, a gente está falando de uma empresa gigante de setor petrolífero, é uma empresa de escala global, que ela tem uma margem que é uma margem ali de lucro líquido em torno de 22%, que é um absurdo, é muito alta essa margem. É muito alta até em relação aos pares delas no mercado global. Tá? Ou seja, é uma empresa que gera caixa pra caramba. Tá? Então, quando que a gente está falando de uma empresa dessa, uma empresa que ela é competitiva no cenário global e ela tem lucro recorrente, ela tem plataformas para uma geração de caixa forte. Isso tudo, eu acredito que se você colocar num livrinho os prós e contras do resultado da Petrobras, esse contra que você vai ver justamente do lucro de ter caído um pouquinho, do EBITDA ter caindo um pouquinho, é em relação ao quê? Pô, primeiro, custos operacionais. Tá? A empresa ela gastou um pouquinho mais de dinheiro em custo operacional. E segundo, subsídio, porque a gente sabe que Petrobras é uma empresa de capital misto, né? Uma empresa governamental com capital aberto no mercado para acionistas pessoa física, então uma empresa de capital misto. E uma empresa de capital misto onde o governo ele destinou parte dos recursos para subsídio, ou seja, o governo teve que gastar um pouquinho mais de dinheiro devido à alta do petróleo, que também afeta o bolso do brasileiro, a alta do gasolina, a alta do diesel. Tá? Então, o governo teve que gastar um pouquinho mais de dinheiro para isso. Agora, pelo menos, se pega uma empresa ali que está com uma geração de caixa, ela está ali muito bem adaptada geograficamente no pré-sal, que é 70% ali da extração, 70% a 75% da extração ali dos poços de petróleo da empresa. É uma empresa que ela tem um produto de escala global, e esse número de 70% tende a aumentar. Uma empresa que gera caixa para caramba, desse caixa que ela gera, ela consegue transformar em lucro, desse lucro ela consegue pagar dividendo gordo. Então, os prós, eles estão muito mais atrativos que os contras no momento. Por isso que você vê ali bolsa hoje, a gente vê um índice Bovespa até um pouco desidratado, né, com um PL baixo em relação à média histórica e Petrobras na máxima. Tá? Então, eu não vejo essa decaída recorrente, recente da Petro, do quarto TRI em relação ao terceiro, como algo que os investidores vão olhar com os olhos. Então, eu acho que tem muita coisa boa para o investidor olhar e ele vai direcionar o olho dele mais para coisa boa do que para um númerozinho que algo, podemos dizer, até um pouco pífio em relação ao fundamento da empresa, tá? Então é uma empresa que tem espaço para crescer ainda. E preço do Foi bem petróleo está lá em pequeno em cima. relação ao crescimento ao ano mesmo, né? O ano teve mais de Exatamente. 500% e aí o quarto teve, né, 16%. Então, muito, Exatamente. realmente muito Exatamente pequeno, isso. né? Então, eu não E acredito que os múltiplos da empresa, né, por exemplo, o preço, né, na verdade, múltiplo não, o preço dela na tela vai ser afetado por esse mesmo, porque o múltiplo está atrativo ainda, está negociando, se não me engano, a 4,5, né, o múltiplo dela. Então, não é uma empresa que está cara, né, não é uma empresa que está cara ali no mercado em relação ao fundamento, é uma empresa que muitos analistas dão recomendação de compra, que vai pagar um dividendo absurdo e vai gerar caixa ainda. Por isso, você pega ali a empresa, ela não tá cara em relação ao PL dela, tá, o múltiplo dela,
tem espaço para crescer ainda e só pegar o desempenho dela em relação ao Ibov. Dá fazendo Google até, pega uma faixa de comparação Ibov contra Petro nos últimos anos. É que Petro subiu contra o Ibov caiu. Então, empresa ali queridinha hoje dos investidores no mercado. Legal. Bom, e falando aí um pouco sobre o cenário mundial, né? Vamos falar aí como é que a Petrobras se encaixa aí, né? Porque ontem a gente teve aí essa invasão da Rússia na Ucrânia e o petróleo disparou, né? Ele chegou a bater aí $105, né? Uma marca aí que a gente não via desde 2014. Como é que a gente pode enxergar esse valor do petróleo? O que isso vai interferir nas ações da Petrobras agora, enfim, nesse período para frente? Tende a aumentar? Qual é a perspectiva? É claro, a Petrobras, ela tem uma correlação muito forte com o mercado Brent, no mercado internacional. E a única coisa que, uma das poucas coisas, né, não única não, vamos falar, uma das poucas coisas que o investidor não pode prever a respeito da companhia, tá? E que nós também não temos visibilidade ali de 100% assertiva em relação a isso. Ou seja, o preço do petróleo no mercado internacional, ele pode ser considerado um dos riscos de investir em Petro 4. Tá? Se você tem uma empresa ali com um produto onde você não consegue mensurar o preço dele de curto, médio e longo prazo, você consegue ali talvez trazer uma estimativa e trazer uma perspectiva para ele, tá? Isso sim pode trazer alguns movimentos para a Petro no curto prazo. Tá? Agora, quando você vê ali, por exemplo, um confronto geopolítico, onde o preço do petróleo tende a aumentar, tá? com esse confronto de acordo com a oferta e demanda, claro que Petrobras, no curto prazo, pode ter ali o preço da ação, pode se movimentar de acordo com o preço do barril no mercado internacional, do Brent. Tá? Porém, no médio e longo prazo, conflitos geopolíticos, eles tendem a se acentuar. Tá? Espero que aconteça isso novamente com esse conflito de Rússia e Ucrânia. Então, claro, é um risco de estar investindo em Petro, você não poder mensurar no futuro de maneira exata qual vai ser o preço do petróleo Brent no mercado internacional, tá? Mas não vejo isso como, para um investidor que está olhando em um horizonte maior, não vejo isso como um problema. Tá? Talvez esteja ali algo mais para ficar no holofote, para talvez você trabalhar uma proteção para alguém que gosta de trabalhar alguma coisa mais de curto prazo, uma proteção, um rebalanceamento de carteira. Agora, para um investidor mais fundamentalista, eu acredito que os pontos que falamos anteriormente, eles até se sobrepõem a essa questão novamente. Tá. Puxando aqui um pouquinho mais para o começo, né? Então, só para deixar bem claro, essa questão do petróleo aumentar seria positivo ou negativo para as ações da Petrobras? Seria positivo, mas aí estamos falando de uma alta do petróleo devido a um movimento geopolítico. Seria uma alta especulativa de curtíssimo prazo. Tá? Então pode haver ali um movimento também de alta no preço de petróleo no curtíssimo prazo devido a esse cenário macroeconômico, esse cenário geopolítico que a gente tem. Porém, caso o cenário volte, tenha um turnaround no cenário, o preço de petróleo, logicamente o preço do petróleo vai se estabelecer aos preços naturais e o preço de petróleo vai se estabelecer ao preço natural também. Tá? Então pode mexer com o preço da ação, mas aí seria um movimento curtíssimo, a volatilidade de curto prazo. E aí que eu falei, pode ser alguns investidores de curto prazo podem se aproveitar desse movimento, os que gostam, mas para investidores ali que estão olhando mais médio e longo prazo, não acredito que seja ali um momento ali de tomar decisões bruscas, tá? É um momento ali mais de cautela. Legal, joia. E vamos mudar aqui um pouquinho. Também a gente teve os resultados da Vale, né? Saíram ontem e ela lucrou 5,4 bilhões de dólares só no quarto trimestre, né? E vai distribuir aí 3,5 bilhões de dólares também em dividendos, né? Apesar disso, né, o aumento da inflação e a desaceleração lá na China são fatores que podem meio que contrabalancear aí e aumentar o risco, né, dessa dinâmica. Como é que a gente pode analisar o que esperar das ações? Bem, vamos lá. Vale é uma empresa sólida. Quando eu falo sólida, eu falo muito sólida mesmo. É uma empresa muito sólida que tem o minério de ferro mais puro do mundo hoje. É uma empresa ali que ela está posicionada com uma escala de clientes de fatura global. Porém, hoje, né, vou falar 2022, 20, ela ainda é um pouco dependente da economia chinesa, o que tende a mudar no longo prazo.
Você pega a Vale, a Vale quanto a Petrobras é basicamente um derivado do petróleo Brent, a Vale é basicamente um derivado do preço do minério de ferro no mercado chinês, tá? No mercado internacional. Agora, a questão da Vale é a seguinte, pode ter uma desaceleração chinesa no curto prazo? Pode. Tá? Nós vemos ali que a China, ela pôde controlar ali quando o preço do minério de ferro estava lá em cima, ela pôde controlar o preço para ele decair um pouco, porque o chinês não é bobo também, não vai ficar pagando para sempre preço de minério lá em cima, tonelada para lucrar, para lucro para a empresa. Tá? Porém, qual que é a ideia da Vale ali no longo prazo? A China não é o único cliente da Vale. A Vale é uma empresa ali de exportação global e que tem clientes, países ao longo do mundo. Então, falando um pouco de China, apesar de poder, no curto prazo, ter uma desaceleração na China devido à questão de inflação, ou até a questão ambiental, que está no radar chinês também, o ar deles estarem não tão bom para se respirar, que pode diminuir ali, trazer ali algumas medidas do governo para diminuir o consumo de minério. Tá? Nós temos ali uma economia chinesa que está em constante desenvolvimento, uma economia chinesa que ela precisa de desenvolvimento porque ela tem uma mão de obra muito grande em portos, em aeroportos, em mercado imobiliário, em rodovias, ou seja, ela é uma economia que ela tá em constante crescimento de infraestrutura, tá? E esse constante crescimento de infraestrutura demanda aço, demanda minério, consumo. Vão ter mais pessoas, consumo vai demandar mais aço, vai demandar mais minério, tanto para a questão de carro, etc. E a ideia da Vale é depender cada vez menos do mercado chinês e apostar também em mercados ali que estão em países pobres hoje, que estão em desenvolvimento, países hoje onde uma pessoa ali não tem dinheiro para comprar um carro ainda, ou uma pessoa que está bem de consumos duráveis. Tá? Então, existem ali uma carteira de clientes futuras para a Vale que ela é muito promissora no longo prazo. Então, eu diria que a Vale, no futuro, a ideia dela que pode acontecer, ela depender cada vez menos, diminuir cada vez menos sua market share em relação à China e começar a aumentar um pouco, olhando assim, claro, um mundo onde o mundo pode se tornar mais desenvolvido e mais globalizado, que eu acho que essa é o grande objetivo, tá? De a Vale começar a ter clientes ali, uma linha de clientes onde ela possa exportar minério em países em crescimento, ou países hoje que dependem que tem pouquíssimo crescimento, eles podem ter um crescimento mais no longo prazo. Tá? Então, eu acho que isso até é bom para a empresa, porque ela tá hoje como principal parceiro comercial, uma das principais parceiros comerciais, um país que ele tem um governo talvez um pouco mais ali autoritário, que pode trazer medidas ali econômicas em relação ao preço do minério, e como a Petro, o preço do petróleo Brent, ela não pode controlar, e os investidores não podem controlar, o risco de Vale também é o preço do minério de ferro, que o investidor não consegue mensurar com 100% de certeza. Tá? Então, acredito. Resumo da história, Vale, empresa excelente, minério de ferro mais puro do mundo, tem margem para caramba também, vai pagar dividendo para caramba também, mas tem esse risco. China, hoje, claro, um risco inflacionário, risco de alta de juros no mundo também pode afetar o mercado imobiliário. Tá? A gente também viu o caso da Evergrande na China, né? Alguns desses casos podem impactar o preço do valuation da Vale, mas a ideia dela é trabalhar uma carteira de clientes melhor, e hoje, no curto prazo, também vale a pena investir em Vale. Tá? Claro, precisa de um pouco de cuidado, tá? É um papel mais volátil, precisa saber ali o momento de entrar, o momento de sair, mas dá para fazer um investimento em Vale, sim. Não poderia deixar de perguntar também em relação, né, a esse conflito. A Vale, ela, como é que eu posso dizer? Ela pode ser impactada de alguma forma com esse conflito aí, enfim, se por enquanto está ali, né? Mas as perspectivas, enfim, o que a gente tem visto aí desde ontem é que isso aí tende a aumentar, né? Mas ela sofreria aí com se esse conflito se estendesse ou aumentasse? Em relação à Vale, tá? O preço do minério ele não oscilou tanto em relação ao preço do petróleo, tá? Porque pode-se dizer que esse conflito geopolítico está mais atrelado, talvez, ao petróleo, né? Por os países que estão envolvidos serem ali, tanto a questão do petróleo e gás natural. Tá? Gás natural também é uma das commodities que tem ali, podemos dizer, grande parte da economia entre os dois países, Rússia e Ucrânia. E petróleo é outra dessa commodity. Tá? Agora, em relação a minério de ferro,
nenhum dos dois países ali eles têm uma produção de larga escala em minério de ferro. Tá? Como, por exemplo, tem Brasil, como, por exemplo, tem Austrália, tá? Estados Unidos. Tá? Então, eu acredito que existem outras commodities, como, por exemplo, o petróleo e o gás natural, que elas são muito mais impactadas. O preço do gás natural disparou de uma maneira muito agressiva, o preço do petróleo, do Brent, mexeu também. Tá? Menos agressiva que do gás natural. Então, acredito que vale nesse cenário macroeconômico é algo que a gente pode ver ali, que ela pode ficar ali a segundo plano, pode ficar um pouquinho de fora e não mostrar tanta volatilidade. E mudando agora, vamos falar de Nubank, né? Que apesar aí da recuperação, vamos dizer assim, né? Os resultados foram melhores se comparados aí a 2020, mas a fintech ainda continua ficando no prejuízo, né? É uma estratégia da empresa, né? Passa aí deles realmente aumentarem aí a questão de clientes para depois ter esse lucro aí, né? Mas assim, qual a visão do mercado sobre isso? É positiva? Ou o mercado esperava mais? A gente viu também aí o IPO no ano passado. Muitos falam que as ações estão caras, poderia, né, enfim, estar melhor. Qual a sua visão aí? Qual a sua análise sobre o olhar do mercado e sobre o preço aí das ações? Beleza, vamos lá. Nubank, ela entrou num meio de mercado que no Brasil ele era dominado por Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Né? E ainda podemos dizer assim. Não é fácil, não é fácil você tentar se incluir, brigar com esses grandes players, principalmente em questão que a carteira deles é muito, muito ampla. Pô, pode acontecer o que acontecer, a gente viu a economia do Brasil, PIB retraindo ali entre 2013, 2014, 2015, e o banco lucrando bem ainda. Tá? Então, eles têm ali, né, uma carteira de produtos que ela está preparada para qualquer desafio macroeconômico que você possa imaginar. Tá? Então, é muito difícil você se inserir nesse meio. Então, o Nubank, ele está com uma estratégia ali bem agressiva, tá? Porém, tem a seguinte questão, muitos analistas no mercado e muitas casas no mercado já estão ali dando uma visão mais negativa para a empresa, até neutro ou underperform, que é abaixo da média do mercado. Tá? Primeiro, pegar alguns pontos, temos alguns analistas recomendando venda, que a empresa está cara, e isso pode ser refletido ali no balanço corporativo. A gente viu um balanço corporativo que talvez não agradou o mercado, por isso que a gente viu ali até uma pré-precificação dessa ação pós-IPO, que a ação foi precificada de uma maneira até que o valuation dela está caro para o preço da empresa hoje. Tá? Primeiro, como que a empresa vai monetizar o usuário delas? É a primeira coisa que ela tem que pensar. Né? A gente vê uma empresa ali que ela tem uma faixa etária menor de clientes, tá? Os clientes private dos bancões continuam no bancões ou até em corretoras maiores, ela precisa de capital para crescer, pode ter aumento de inadimplência porque ela está concentrada em faixa etárias menores, e claro, faixa etárias menores, você pegar em Brasil, distribuição de renda, são pessoas que recebem renda menor. Então, hoje o cliente, eu não gosto de utilizar, mas eu vou utilizar para entender, a base de clientes é a classe B, C e D. Tá? Mais ou menos a faixa de cliente de público do Nubank hoje. Então, hoje um grande desafio do Nubank é como que nós vamos monetizar esses clientes, tá? E como que a gente vai monetizar ele de uma maneira que a gente possa explorar eles de uma cesta ótima microeconômica aqui dentro, para que o nosso risco não seja de inadimplência fique alto. Tá? Porque, eu posso liberar crédito para todo mundo e falar, ó, paga crédito aqui abaixo da média de mercado, mas e daí? Quem vai me dar calote? Tá? Posso abrir ali uma corretora de investimentos, mas, quem que vai sair ali de corretoras que estão sendo bem atendidos para vir para cá? Tá? Então, existe ali ainda muitas dúvidas em relação ao Nubank. E se você olhar o preço da empresa hoje em relação ao preço, o preço de mercado em relação ao que a empresa apresentou no balanço corporativo, tem que chegar a uma conclusão que o valuation dela está caro. Então, muitas casas já estão soltando ali short, ou seja, vender a descoberto, ou trabalhar ali com mais cautela em relação ao Nubank. Tá?
E essa é uma das visões ali até da Empíricos, né? Nós temos ali uma tese vendedora em relação ao Nubank, que hoje não existe a recomendação de compra. Ah, legal. Não existe de compra, mas é a de venda, ou não? Ou É a de permanece, venda, é de venda? É de venda. sim. Bom, Bruno, acho que foi bastante por hoje, né? São empresas gigantes, aí eu acho que a gente abordou bastante coisa. Queria te agradecer mais uma vez por estar com a gente aqui, por trazer a sua análise. E a gente se vê sexta-feira que vem com mais resultados. Combinado. Até semana que vem.